Senhor, irmãos. Amém? Como diz o pastor de César, você está feliz com Jesus? Amém? Nós estamos aprendendo a copiar essa frase dele. Você está feliz com Jesus? Toda vez que ele vem aqui, ele pergunta isso, não pergunta? Nós estamos felizes com Jesus. Amém? Eu acredito que todos nós temos muitos motivos para estarmos felizes com Jesus. Aleluia! Você tem motivo para estar feliz? Glória a Deus! De sobra, né? Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês nessa noite, que é algo que há um mês atrás nós ouvimos alguma coisa a respeito, e depois disso algumas coisas ficaram queimando no meu coração. No final da mensagem eu vou até falar a respeito do que realmente a gente ouviu, mas nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos aquele texto da parábola do joio e do trigo. Amém? Todos aqui conhecem essa parábola na Bíblia? Do joio e do trigo? Levante o dedo aí, levante a mão, faça um movimento, alguma coisa aí. Você não é uma igreja viva? Não é? Então, se nós somos uma igreja viva, nós temos que ter manifestação. Muitas vezes a gente fala amém, glória a Deus, e ninguém fala nada. Parece que está todo mundo estático. Então eu queria que agora você se colocasse de pé de novo, antes da gente iniciar. E eu queria que você olhasse para o seu irmão e perguntasse para ele assim, olha nos olhos dele e pergunta para ele assim, você sabe me dizer qual é a diferença entre o joio e o trigo? Vira para o outro irmão do outro lado. E você vai fazer a mesma pergunta para ele. Amém, irmãos? Você conhece a diferença entre o joio e o trigo? Então, nessa noite, eu gostaria de começar minha palavra um pouco diferente do costume de todas as vezes que eu ministro. Então, eu trouxe um clipe para você entender a diferença, por isso que eu pedi para você ficar de pé, entre o joio e entre o trigo. Porque nessa noite nós precisamos sair daqui entendendo isso. Nós conhecemos algumas coisas, algumas citações que a palavra do Senhor diz, mas nós vamos sair daqui dessa noite entendendo essa manifestação, essa diferença, esse poder, esses desajustes muitas vezes que podem ocorrer entre o joio e o trigo. Então que você nesse momento não seja só ministrado pela palavra, mas que você seja ministrado pela música que eu escolhi para você nessa noite. Eu escolhi um louvor que algumas pessoas aqui vão gostar muito, porque tem alguns irmãos aqui que tem um louvor escondido de reteté, xerecanta, labalaias nos pés. Amém? Tem alguns irmãos escondidos aí, então isso tem que vir para fora. E tem um nordestino aí, eu tenho certeza que o Ranilson e Companhia Limitada vai dar uma agitada no esqueleto nesse momento. Amém? Então que você celebre ao Senhor com esse clipe que eu trouxe para você, mas prestando atenção naquilo que essa letra te diz. Porque muitas vezes o ministro de louvor, nós estamos aqui na frente, nós queremos que você tenha uma manifestação. Isso não é para nós, mas é para que você adore ao Senhor. Porque nós podemos adorar a Deus com todos os estilos. Adorando, com júbilo, chorando, gritando, não é? Sapateando. Porque é isso que Deus deseja de nós. Amém? Então que você entenda nessa noite através desse clipe que eu trouxe para você. Dona Leide, apaga as luzes aí do fundo um pouquinho. Eu vou apagar as luzes para você não ficar com vergonha, tá bom? Que aí você não vai ficar com vergonha do que está acontecendo. E aqui para ver melhor também vai ter que apagar. Só deixa o meio aceso. Então louve ao Senhor nessa noite e seja ministrado pelo Espírito Santo. Que Ele possa nessa noite ministrar ao seu coração a diferença que existe entre o joio e o trigo. Vamos lá, Alexandre.
Vai, irmãos. Aproveite esse momento. Dança aí com o seu irmão, pega na mão dele. Vai, irmãos. Vai, Cícero. Vai, Cícero! Vai, Ronaldo e Thalita, por que vocês estão tímidos? Arrasta o pé aí. Oh, cadê os casais de ontem que estavam se beijando lá nas fotos? Cadê o Rodrigo? Cadê o seu gingado aí? Vem dançar aqui com a sua esposa. Cadê a Fran, gente? O que você tá fazendo aí? É? Você está feliz com Jesus? Aleluia! Aleluia! É mais para você dar uma descontraída. Amém? Chega no domingo, fica todo mundo cansado. Aí a gente está pregando aqui, tem alguns dormindo na cadeira. Você olha, eles estão contando ovelhinhas pulando. Amém? Depois eu vou publicar lá no Zap da igreja. Aí você ouve melhor a letra. Mas a letra é bem interessante dela. Mas a letra vai falar o que eu vou ministrar aqui nessa noite. E por acaso, eu achei depois esse louvor. Mas vamos compartilhar um texto que está em Mateus 13, do 24 ao 30, para nós entendermos um pouco a respeito dessa parábola do joio e do trigo. Queridos, não permita que a sua vergonha te paralise de adorar ao Senhor. Muitas vezes por vergonha, nós não conseguimos dar glória a Deus no culto, nós não conseguimos externar a nossa verdadeira adoração ao Senhor,
Nós não conseguimos bater palma, nós não conseguimos levantar as mãos. E quando nós fazemos isso, nós estamos exercitando a nossa adoração a Deus. Então lá no céu nós vamos adorar o Senhor 24 horas por dia. Então é necessário que a gente comece a partir de agora ter essa manifestação. Eu queria falar para você que se você tiver caneta e papel de anotação, eu te aconselharia a anotar algumas coisas que eu vou falar nessa noite. Ou se você quiser usar o bloco de anotação do seu celular, muitos celulares têm esse aplicativo, porque tenho certeza que muitas coisas que eu vou mencionar aqui nessa noite vai ser muito importante para a sua vida. Amém? Então vamos ver esse texto. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, repita comigo, dormiam. Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então também apareceu o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é que fez isso. E os seus servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, o trigo, porém, recolhe-o no meu celeiro. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante da Tua presença, e que a Tua palavra nessa noite ministre aos nossos corações. Deus, que nós sejamos nessa noite alcançados pela Tua presença, alcançados, ó Deus, pela Tua manifestação, e que a Tua palavra nessa noite produza em nós mudança de vida, de mente, de posicionamento diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa parábola do joio e do trigo é uma parábola muito conhecida, né, quando Jesus manifesta isso, e ela está intimamente ligada àquela parábola do semeador, que a gente costuma usar muito aquela passagem no momento que a gente vai tirar a oferta, né? Saiu um semeador ao caminho e caiu uma semente no meio das pedras, uma produziu, a outra não fez isso, a outra aquilo, tal, dentro daquele texto. Então, essa parábola aqui do joio e do trigo está propriamente dito, né, intimamente ligada a essa parábola do semeador. O joio, que aqui se refere, isso foi plantado, né, porque o inimigo semeou no campo do trigo. Nós lemos aqui. Existe um termo para essa plantinha aí chamada joio, que é Lolion temalatuin. É o nome científico dessa planta. E esse tipo de ervas, esse tipo de planta, é muito abundante na Palestina e na Espanha. O joio, para quem não conhece, ele é bem parecido, ele possui alguns grãos, semelhante ao trigo, porém, os grãos do joio ele é menor. A cor também é mais escura. E se você misturar uma grande quantidade de joio com o trigo, e isso for moído com a cevada, o joio misturado ao trigo, ele pode produzir, na pessoa que comer, vertigens e convulsões. Nos reportando aqui que, na realidade, não é algo muito sadio, muito saudável. Então, se isso é misturado no meio da farinha, pode causar contaminação na nossa vida. Aqui, eu esquadrinhei algumas coisas, porque eu quero, assim, na realidade, não ministrar, mas eu quero estudar com você nessa noite a respeito dessa
passagem, dessa palavra, né, que nós vamos entender um pouco mais nessa noite. Todos nós ouvimos isso, mas eu comecei a ver essa passagem de uns tempos para cá de uma forma diferente com a qual eu já ministrei sobre isso e eu também já fui ministrada sobre isso. No primeiro período de crescimento, o joio, ele é muito parecido com o trigo. Então, quando o agricultor chega lá no campo onde está o trigo plantado e esse trigo está crescendo e que o joio está lá, em primeira instância, quase não se dá para se notar a diferença do joio e do trigo, porque eles são bem parecidos. Então, para que haja realmente um conhecimento do que é o joio e do que é o trigo, esses agricultores, se talvez eu e você nós passássemos por uma lavoura dessa, nós não conseguiríamos identificar essa diferença. Porém, um agricultor que é cabível para isso, que é preparado para isso, que tem a experiência para isso, imediatamente ele vai olhar, se dirigir a uma plantação dessa, e ele vai saber que no meio daquela plantação houve-se uma contaminação. A separação do joio e do trigo tem um segredo, porque ela pode ser feita facilmente na época da colheita. Então, quando nós vemos esses servos chegar ao senhor dessa fazenda e dizer para ele: Senhor, olha, o inimigo passou lá à noite, no meio da colheita, espalhou o trigo e ele está crescendo, espalhou o joio, desculpa, e ele está crescendo no meio da plantação. Esse senhor imediatamente se reporta a eles e diz assim: olha, fique calmo, porque dá para se fazer separação quem é joio e quem é trigo. Então eu separei uma imagem de quem é o joio e de quem é o trigo para você visualizar. Aquela outra, Alexandre. Essa daí eu vou usar em outro momento. Essa aqui, ó. Então aqui, esse daqui é o trigo. Tá dando para todo mundo ver? É o trigo que nós conhecemos, nós até utilizamos desse trigo muitas vezes para decorar, né, a mesa da Santa Ceia, simbolizando realmente a farinha. E aquele ali é o joio. Então, olhando assim, visualmente olhando, nós conseguimos detectar uma diferença grande entre eles. Você consegue ver isso? Se você olhar isso daqui, eu e você, para nós fica claro que existe uma distinção. Só que aqui está distinto porque pegou-se uma parte só de trigo e pegou-se só um galho realmente de joio, com a proposta realmente de nos esclarecer a diferença que existe entre um e outro. Amém? Então eu trouxe essa imagem para você ver e compreender no final tudo o que realmente a gente vai aprender aqui nessa noite. Jesus nos revela nesta parábola fatos dramáticos a respeito do mundo espiritual. E é para isso que eu quero que você abra a sua visão nessa noite. Quando ele começa a falar a respeito dessa parábola, Jesus não está falando com os seus discípulos, com aquelas pessoas que estavam ao seu redor, somente de algo que realmente estava atingindo, ou poderia estar atingindo do âmbito natural do que as lavouras, as plantações são acometidas, não são? Se não existir os fertilizantes, as coisas que realmente são necessárias para que as plantas produzem, elas vão migrar, elas não vão florescer. Só que aqui quando Jesus fala essa parábola, ele está falando algumas situações e citações, melhor assim colocando, a respeito do mundo espiritual. Ele nos avisa de algo muito importante quando nós lemos ali no capítulo, que o responsável pela semeadura do joio é quem? O que nós lemos? O maligno, o inimigo. Ele diz: olha, enquanto todos estavam dormindo, foram-se lá e plantaram-se o joio. Então o que eu aprendo aqui? Que em momento de distração, de repente, é aonde o joio começa a florescer muitas vezes na nossa vida. Começa a florescer nas nossas lavouras. E o que eu quero falar com você e estudar nessa noite são características do joio. Características que estão imputadas, empenhadas e agregadas ao joio. E ao trigo também. Então eu intitulei essas duas classes que nós vamos falar aqui nessa noite sobre
Diga comigo, joio homem e trigo homem. Amém? Porque eu quero falar de mim e de você. Falar da planta é fácil, difícil é falar dessas pecinhas aqui, né? Difícil é falarmos de nós. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de compartilhar mais um texto que está em Mateus 13, do 37 ao 39. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os celeiros são os anjos. Amém? Jesus nos mostra, nesse momento aqui, quando nós lemos esse texto, que não cabe a nós julgarmos quem é joio e quem é trigo. Porque muitas vezes a gente começa a fazer esse julgamento, essas acepções, essas colocações. Então aqui julgar quem é homem trigo e quem é homem joio. E muito menos que nós possamos separá-los antes da colheita. Porque isso cabe ao dono da fazenda. Nós vimos aqui no primeiro texto que nós lemos, que o dono da fazenda imediatamente disseram aos seus servos: olha, pode deixar o trigo crescer com o joio, que quando nós formos executar a colheita, ficará fácil de separarmos quem é trigo e quem é joio. Então, quem cabe separar quem é homem trigo de homem joio, não é nós, mas sim o dono da fazenda. E quem é o dono da nossa fazenda? Quem é o dono da sua fazenda? Amém? É Jesus, é Deus. Então isso é uma obra que não cabe a nós como homens, mas isso cabe a Ele. Diga assim comigo: a separação do joio e do trigo é uma tarefa divina. Amém? Então aqui eu separei algumas características que eu gostaria que você anotasse, que você colocasse no seu coração e que você guardasse isso, para que em alguns momentos e circunstâncias da sua vida, você tenha conhecimento e tenha amplitude realmente do que essa parábola, a próxima vez que você ouvir, ela venha traduzir. Então, as características do joio homem. A primeira característica que eu coloquei aqui: o joio parece ser trigo, mas ele não é. O joio quer ser. Vou repetir. O joio parece ser trigo, mas ele não é. Parece ser. O joio tem a aparência de que é sem ser. O joio tem a aparência de que é sem ser. O joio homem se preocupa demasiadamente com a sua imagem e sua reputação. O joio homem se preocupa demasiadamente com a sua imagem e reputação. O joio é um moralista religioso. O joio é meticuloso, faz as coisas com muita cautela. Você nunca vai ver um homem joio saindo por aí, mostrando quem realmente ele é. Ele faz tudo com muita cautela, para que ele não seja perceptível. O joio está sempre em busca dos erros dos outros. O homem joio, ele está sempre buscando uma justificativa das suas atitudes, do que ele faz, do que ele deixa de fazer, mediante as ações que outras pessoas cometem.
O joio é politicamente correto. Um homem joio, uma mulher joio, você olha para essa pessoa e diz, olha, essa pessoa é correta. O joio se escandaliza com qualquer pecado alheio. Quando ele fica sabendo que um irmão pecou ou que existe alguma coisa fora, isso dá para ele um manjar. O joio não tem misericórdia. O joio é cheio de aparências do que é ético e justo. O joio tem uma pseudo-santidade. Olha como os fariseus. Eu oro todos os dias, eu trago o meu dízimo à casa do Senhor, eu não devo a ninguém, eu tenho uma vida reta, uma vida totalmente esquadrinhada e enquadrada dentro dos propósitos de Deus. Eu tenho uma pseudo santidade. Eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou a pessoa mais santa, mais justa, mais íntegra que pode existir na face da terra. No interior de um homem joio, quando eu estou me referindo aqui, queridos, a homem, eu estou me referindo a homens e mulheres. É o sentido figurado de homem dentro do contexto do que a gente está falando aqui. Amém? Você não vai ter irmã que vai sair daqui e vai falar, a pregação de hoje foi só para o meu marido. Falou só de homem lá, não falou de mulher. Esse é o homem no sentido geral. O homem, o interior de um homem joio, não existe santidade. O seu coração é cheio de perversidade e engano. Nas escondidas, quando ninguém está vendo essas pessoas, ele faz tudo aquilo que condena na vida das pessoas. Ao público, essas pessoas se dizem moralistas, se dizem totalmente corretas. Eu não faço isso, eu não pratico isso, eu não como isso, eu não assisto isso, eu não sou assim, eu não sou assado, eu não faço isso, e tal, e tal, e tal. Na frente das pessoas. Mas quando não existe ninguém vendo, as atitudes que essas pessoas têm são atitudes que ela está reprovando nas pessoas. Ela faz exatamente aquilo que ela fala que as outras pessoas não deveriam fazer. O joio é um santo na igreja, mas em casa é um ser cheio de arrogância, trata mal os cônjuges, não dá atenção aos filhos, não é uma pessoa gentil, não tem um posicionamento de um verdadeiro cristão, não tem dentro da sua casa atitudes que um cristão deveria ter, não tem nada daquilo que na realidade deveria estar implantado dentro de um DNA de um cristão. Então o homem joio, ele é um mau vizinho. Eu até achei interessante aquela colocação do Jean quinta-feira, quando ele ministrou, que ele disse a respeito de você estar limpando a sua calçada e você limpar a calçada do seu vizinho. Como uma forma de se criar uma expectativa ou uma situação de você ter a liberdade de pregar de Jesus para ele. Não só com palavras, mas com suas atitudes. E enquanto o Jean falou isso, eu lembrei de uma vizinha que nós temos.
O vizinho do lado de baixo é um senhor, quando nós mudamos para essa casa, e o João vai na casa dele, chama ele de vô, e ele conversa com a gente, já é uma festa. Agora a vizinha do lado de cima da nossa casa, é ela, o esposo e 2 filhos, adultos, e a gente chega e eles viram a cara para não nos cumprimentar. Vamos dizer assim, são vizinhos antissociais. Mas todas as vezes que eu lavo a minha calçada, eu lavo uma parte da calçada dela. Porque a folha da árvore dela cai no cantinho e suja toda a minha calçada. Então eu lavo. Aí essa semana, na semana passada, no sábado, eu estava lavando a calçada, lavei toda a calçada dela. E aí fui pegar a vassoura para varrer a sarjeta para tirar as folhas. E a hora que eu fiz isso, ela abriu o portão e disse assim para mim: espera aí que eu vou te ajudar. Eu vou catar, eu já estou com um saquinho na mão, eu vou catar as folhas. E aí nós ficamos ali conversando por um tempo. Então, quando o Jean falou isso na quinta-feira, me lembrei rapidamente disso. E aí ela começou a falar da vida dela. Nossa, como que é difícil, né? Eu só tenho filhos homens, trabalho fora e ele não ajuda em casa. E nós passamos um tempo conversando dentro de uma oportunidade que eu nunca tinha tido com ela. Isso aconteceu no outro sábado. E na quinta-feira o Jean falou a respeito dessa situação. Então, muitas vezes, o que nós fazemos? Um homem joio: essas folhas não são minhas. Fique aí na sua calçada, olha só, vai xingar, vai brigar. E aí eu já varro, vou lá no canto do bueiro, cata toda a folha da casa do seu Oswaldo também, que são 2 senhores que moram ali. Ela nem varre a calçada, aquela senhorinha. Não me custou nada. Talvez diante dos homens isso não tem significado nenhum, mas diante de Deus eu sei que eu terei galardão por conta disso. Que você terá galardão por conta das suas atitudes. Não seja um homem joio. Seja um cristão autêntico diante da presença do Senhor. Amém? O homem joio é um mau funcionário na empresa que ele trabalha. Porém, esse tipo de pessoa aqui, esse homem joio, ele é o tipo de pessoa que ele enxerga defeito em todos que estão à sua volta. Todas as pessoas têm defeito, menos ela. Todas as pessoas têm um problema. Todas as pessoas precisam mudar em algumas áreas, menos ela. O homem joio, ele é alguém completo. Ele não precisa de mudança. Ele não precisa de nada. E tem um detalhe a respeito do homem joio que eu coloquei aqui. Ninguém pode reclamar dele, pois a sua imagem não pode ser arranhada. Um homem joio, ele vive da imagem. O homem joio, ele vive de uma imagem falsa, de uma imagem pré-colocada à visão das pessoas, que na realidade não é nada daquilo que ele é. Então suas atitudes são falsas. As suas orações diante de Deus são falsas. Vocês lembram aqui que eu contei há muito tempo em uma ministração a respeito do menino que chegou para a mãe e disse para ela: mãe, eu quero morar na igreja. Todos estão lembrados dessa historinha? Lembram disso? Por quê? Porque muitos de nós, queridos, nos dizemos cristãos aos domingos aqui no culto, às quintas-feiras. De vez em quando a gente posta até umas frases bíblicas no Facebook, no WhatsApp. De vez em quando a gente até quer pregar para alguém. Porque nós nos vestimos de uma imagem. Só que o homem joio, ele vive de aparência. Como a palavra de Deus diz: não sejais como sepulcros caiados, que de fora, aparentemente, se expressam ser o quê? Belos, formosos. Mas no seu interior existe o quê? Podridão. Se nós sairmos daqui e visitarmos um cemitério, nós vamos ver muitas sepulturas lindas, maravilhosas, e que foram imputados e empenhados muitos valores, para que aquela sepultura tivesse algo visível, bonito aos olhos. Então a gente chega lá e diz: nossa, olha que lugar
né, apesar de a maioria de nós não gostarmos de cemitério, mas quando nós olhamos algo nesse nível, a gente diz, olha, como que isso é bonito, não é? Só que se você abrir uma sepultura dessa, o que você e eu nós vamos encontrar lá dentro? Carniça. Vai estar cheirando mal. Aquilo que está lá dentro não é a verdade daquilo que está lá fora. O exemplo de um homem joio, como eu mencionei, foram os fariseus. Os fariseus achavam que eles eram quem tinham o poder de separar o joio do trigo. E acreditaram tanto nisso, que no final, tornaram-se em joio e foram rejeitados por Deus. Eu queria ler esse texto que está em João 8,44, para que você possa compreender. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que não lhe é próprio, porque é mentiroso, e ele é o pai da mentira. O desejo do Senhor, queridos, é nos transformar em homens joio para homens trigos. Nós entendermos que a essência da presença do Senhor sobre a nossa vida está em uma transformação. Nós não podemos ser como esses fariseus, que foram reprovados por Deus. Olha, vocês se dizem, com as minhas palavras, era o que Deus estava dizendo para eles, vocês se dizem tão conhecedores da lei. E geralmente essas pessoas, eu não coloquei aqui, mas me veio isso em mente, que dizem-se ser totalmente intelectuais, totalmente pontuais, totalmente as pessoas justas e íntegras. São pessoas que dizem-se ser conhecedoras da verdade, da palavra. E muitas dessas pessoas se utilizam disso e dizem, olha, eu conheço a verdade. Eu estudei a respeito disso. Isso contém-se nas Escrituras isso. E ela acaba se tornando, na realidade, tentando passar uma imagem de um conhecimento, na realidade, para seduzir as pessoas que estão ao seu redor. Então você olha para uma pessoa dessa, você diz, essa pessoa é santa. Essa pessoa é um crente de verdade. Mas no fundo, essa pessoa, ela expressa características de um homem joio. De uma pessoa que foi plantada pelo inimigo, que foi plantada em circunstâncias e em momentos que ele não deveria estar ali. Ele esperou uma brecha, ele esperou um momento de distração dos agricultores, ele esperou um momento de distração, e ele foi no meio daquela plantação e semeou algumas sementes, algo que não era propício para aquele solo que tinha sido preparado para receber o trigo. E todos nós sabemos que o diabo, queridos, ele não bate na porta da nossa casa. Oi? Boa tarde. Tá tudo bem? Eu sou o Satanás. Tá tudo bem? Eu sou o diabo. Olha, eu vim te fazer uma visita. Vamos sentar aqui e vamos conversar. Queridos, não fique esperando o diabo se manifestar dessa forma. O diabo não se manifesta dessa forma. O diabo, a Bíblia diz que ele é astuto. Ele é astuto, ele vem lentamente, com atitudes, com pensamentos. O diabo planta pessoas. O pastor citou esses dias aqui, a respeito do professor Gretz, e ele faz essa citação, até falei com o Davi na quarta-feira à noite que nós estávamos aqui, eu falei para ele assim, falei dessa citação, que ele diz assim, olha, a gente é palestrante, e a gente se empenha, e vem trazer uma palavra para a pessoa, e aí você traz uma automotivação, tenta motivar aquela pessoa. E aí a hora que ela sai da palestra e você fala, olha, eu consegui atingir fazer com que essa pessoa entendesse a mensagem que eu gostaria de passar. A hora que ela está saindo, na porta, alguém bota a mão sobre o ombro dele e diz assim, os morcegão, ele relata disso, bota a mão sobre o ombro dele e diz,
Ah, você acha que isso daí é bem isso mesmo? Ah, duvido que esse negócio não é assim não. E tudo aquilo que você levou um tempo para preparar, para plantar na vida de uma pessoa, é roubado por atitudes de joios que são lançados no meio do trigo. Você acha que tem como assim a lavoura que nós vimos aqui, a igreja, ela é um celeiro. Nós somos um celeiro e você está sentado do lado de pessoas que você não sabe se essa pessoa é um verdadeiro trigo ou se é um joio plantado aí. E nem por isso cabe a nós julgarmos, porque no dia da colheita fica fácil a separação. Queridos, o que eu aprendo aqui? Que no dia que Jesus voltar, Ele vai separar o joio do trigo. Quem é de Jesus vai subir, quem não é vai ficar. Não tem como nós escondermos do agricultor quem é, quem nós somos. Eu posso esconder do meu marido, dos meus filhos, de vocês, da igreja, das pessoas do meu trabalho, mas o Senhor Jesus me conhece na integridade do meu coração, da minha vida. E Ele sabe quem eu sou. Ele sabe os meus pensamentos. Antes que eles se formem na minha cabeça, a Bíblia relata isso. Os meus pensamentos já são conhecidos pelo Senhor. O que nós não podemos é ter o conhecimento de que em algumas áreas da nossa vida existe a atuação do joio sendo tratado, de atitudes que nós estamos tendo coniventes ao joio, e passarmos a vida desapercebidos sem corrigir essas áreas. O que eu quero é que você se desperte nessa noite. O Senhor não chamou a mim e a você para ser joio. Ele te chamou para ser trigo, para produzir a melhor farinha, para conquistar vidas para Cristo, para ter uma família abençoada, para ter uma vida financeira abençoada, para ter filhos abençoados. Vocês estão entendendo isso, queridos? Por mais que na nossa vida existam atitudes de joio, o Senhor Jesus nós precisamos da liberdade para Ele, para que Ele adentre nessas áreas da nossa vida e arranque de nós atitudes de joio, porque no dia da volta de Jesus os joios vão ficar aqui. E o interessante é que naquele primeiro versículo que nós lemos, do texto que nós iniciamos a palavra dessa noite, disse o seguinte: olha, no dia da colheita, o dono da terra disse, haverá separação, pegue-se os molhos de joio, amarre-os e jogue aonde? No fogo. Porém o trigo os separe e os guarde em um celeiro. O que nós vemos aqui de paralelo à volta de Jesus? Se você não estiver com as suas atitudes coerentes, corretas, eu não estiver no dia da volta de Jesus, nós seremos atados como feixes e seremos lançados no fogo, assim como simbolicamente Jesus disse a respeito dessa passagem aqui. Agora, se eu estiver em Jesus, eu vou ser recolhido a um celeiro celestial para viver na presença do Senhor e desfrutar das bodas que o Cordeiro tem para cada um de nós. Amém? Amém? Por isso nós não podemos permitir que atitudes de homens joios façam parte da nossa vida cristã, façam parte do nosso testemunho, façam parte da nossa família, façam parte da vida dos nossos filhos. Nós precisamos lutar contra os joios. Diferente de tudo isso que nós vimos aqui dentro da característica do homem joio, nós vamos ver dentro da característica do homem trigo, que a principal característica de um homem trigo, diga comigo, é ser. A principal característica de um homem trigo é ser em essência. É ser em essência. Quando nós olhamos isso daqui, nós vemos que Deus faz uma referência em Êxodo 3:14. Ele faz uma referência quando ele está dizendo ali a respeito disso. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aqui, queridos, nós estamos vendo o quê? Diga comigo, o trigo
O trigo é. O trigo, ele não precisa se utilizar de máscaras, de roupas diferentes, de posicionamentos diferentes, de atitudes diferentes, de palavras lindas, porque o trigo, ele é na essência, ele é trigo. Ele não está corrompido dentro do seu interior, como Jesus disse aqui, ó. Como Deus disse a Moisés: eu sou o que eu sou. Você poderia dizer isso para o Senhor nessa noite? Dentro da integridade do seu coração? Se Ele aparecesse para você aqui nesse momento e dissesse para você: quem é você, Rodrigo? Quem é você, Sara? Quem é você, Paulo? Quem é você, Raíza? Você poderia dizer a mesma forma que Deus disse aqui? Eu sou o que eu sou. Não existe em mim uma falsa aparência. Não existe em mim um falso sentimento. Eu sou íntegro em quem eu sou. Aleluia. Como igreja, queridos, nós precisamos lutar por isso. Não parece ser justo. Um homem trigo, ele não parece ser justo. Ele é. Não se preocupa em maneira alguma com a sua imagem, porque aquilo que ele mostra é de verdade. Se preciso for, um homem trigo, ele entra na casa de pecadores, senta na mesa, come com ele. Não para chamar a atenção, mas porque ele é misericordioso na verdade, na intenção do seu coração, naquilo que ele é. A maior virtude do homem trigo, diga comigo, a maior virtude do homem trigo é o amor. Será que nós temos amor de verdade? Será que o que nós estamos distribuindo por aí é amor de verdade? Ou é um amor com sentimentos de joio? Será que todo o amor que nós publicamos nas redes sociais é verdade? Ou será que nós nos utilizamos desses meios para fingir um falso amor, uma falsa postura? Hoje você nem precisa mais falar para as pessoas que você ama. Tem as carinhas do WhatsApp que manda o coração, que manda o beijo, que manda não sei o quê. Eu não estou dizendo que isso seja uma falsidade. Mas eu acredito que a maioria das vezes que nós mandamos um coraçãozinho, um beijinho, uma piscadinha, a vontade era de mandar outras coisinhas que nós não temos coragem de dizer às pessoas. Que nós não temos coragem de olhar nos olhos das pessoas e dizer para ela. Hoje nós ganhamos com a tecnologia um livre e imediato acesso, mas perdemos o calor humano que é abraçar as pessoas. Hoje dentro da igreja, quando a gente diz assim, ó, querida, abraça seu irmão, tem pessoas que ficam, ai, abraçar, ai. Mas no WhatsApp, no Facebook, amor, I love you, amor, I love you. O homem trigo, ele é a essência daquilo que ele diz ser. Ele não vive com falsas coisas. Ele não se veste com vestimentas falsas. Ele é quem ele é. Na presença dos pastores, na presença dos bispos, na presença dos santos, na onde ele estiver. Ele é a mesma pessoa, estando com o serviçal ou com o diretor da empresa que ele trabalha, ele é a mesma pessoa. Sabe por que hoje, queridos, esses dias atrás a gente estava conversando em casa. As pessoas
estão sendo medidas pela igreja. Pela igreja, não estou falando de lá do mundo, não. Por aquilo que elas têm, pelo carro que elas possuem, pela casa que ela tem. Então, se essas pessoas têm algo, eu me aproximo delas. Se essas pessoas não têm nada a me oferecer, elas não são convidadas nem para a festa de aniversário das crianças, porque são pessoas pobres. Fica ali, como que eu vou me relacionar com essas pessoas? O homem trigo, ele é. A maior virtude de um homem trigo é o amor. Outra virtude do homem trigo é que ele é uma pessoa cheia de misericórdia e perdão. Você tem conseguido ser misericordioso com as pessoas que estão ao seu redor? Você tem conseguido, querido, como a palavra diz, se te derem uma, faz, ofereça outra. Se te baterem numa face, ofereça outra. Se falarem mal de você, queridos, ore por essa pessoa, abençoe a vida dela. Essa deveria ser a nossa atitude. Só que quando acontece isso, nós temos atitudes do quê? De homens joios. E eu separei para a gente finalizar algumas verdades que Deus ministrou na minha vida. Talvez nem vá ministrar isso a você. Talvez nem seja para você isso tudo que eu esteja falando. Mas isso seja só para mim. Como Deus ministrou na minha casa, como Deus falou comigo. Talvez não seja para nenhum de vocês, isso não seja para a igreja. Mas é algo que seja para mim. Por isso eu separei algumas verdades dessa parábola. Para que eu possa finalizar com vocês nessa noite, para que a gente possa orar. Os filhos do maligno, como nós lemos ali no versículo, que diz, olha, os filhos do maligno, eles que plantaram essas sementes aí. Porque os filhos de Deus, eles não plantam, eles não pregam, eles não têm atitudes dessa forma. Então, os filhos do maligno são parecidos com os filhos de Deus, assim como o joio se parece com o trigo. Outra verdade. O crescimento do joio não está fora do controle do dono da plantação. Porque quando esses servos chegaram para o dono da fazenda e disseram para ele, olha, eis que cresce o joio junto com o trigo. Ele disse assim, deixar os dois crescerem juntos. Porque aqui existe um princípio espiritual, que é o que eu gostaria. Se você sair daqui dessa noite entendendo isso, já é o suficiente para mim. Aqui, quando esse fazendeiro se comporta dessa forma, quando Deus se comporta dessa forma conosco, Ele está querendo nos ensinar algo. Deixe os dois crescer junto. Sabe por que esse dono dessa fazenda disse isso, queridos? Porque esse dono da fazenda sabia que joio é joio e que trigo é trigo. Jesus, quando Ele olha para ti, quando Ele olha para mim, Ele sabe se eu sou joio. Ele sabe se você é joio. Ele sabe se eu sou trigo. E Ele sabe se você é trigo. Então Ele diz, naturalmente. Qualquer agricultor aqui poderia se escabelar nesse momento. Mas, meu Deus, como lançaram sementes ruins no meio da minha plantação? Eu vou perder toda a plantação que eu tenho. E Ele imediatamente se reporta aos servos dele e diz, olha, deixa o joio crescer. Deixa ele crescer junto com o trigo. Vamos dar corda para o joio. Deixa o joio crescer, porque no momento da colheita, haverá uma separação. Quem é joio e quem é trigo. O joio tem que crescer no meio do trigo na igreja, queridos. Muitas vezes nós ouvimos alguns questionamentos como pastores, mas o pastor sabe de algumas atitudes que alguns fulaninhos têm na igreja. E eu não vejo o pastor tomar providência nesse sentido. Deixa o joio crescer no meio do trigo, queridos. No dia da colheita nós vamos saber quem é trigo e quem é joio.
Isso não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. E esse fazendeiro disse, olha, deixa o joio crescer. Outra verdade que eu aprendo aqui. O inimigo, ele tem poder para semear sementes ruins no meu solo e no seu solo. Quantas pessoas estão com sementes ruins plantadas dentro do seu coração porque emprestou seu ouvido para ouvir coisas de pessoas que estão feridas? Contra os seus líderes, contra sua liderança, contra o prefeito, contra não sei quem, contra não sei quem, contra não sei quem. Por quê? Porque o inimigo, ele vem sutilmente. Ai, sabe o que é, querido? Eu preciso falar com alguém. Preciso falar. E sutilmente o inimigo planta sementes ruins. O intuito de um agricultor é que quando eles chegaram para esse senhor, eles estavam dizendo para ele o seguinte, olha, nasceu uma erva daninha no meio da lavoura e nós precisamos fazer alguma coisa. Porque essas pessoas, agora presta atenção aqui no que eu vou te falar. Se alguém me levar no meio de uma plantação e dizer para mim, separa o joio do trigo, eu vou dizer, imagina, olha que plantação linda, não sou agricultor, eu não conheço nada de terra, eu não sei preparar terra, eu não sei nada de semente. Só que quando esses agricultores chegam para o senhor deles e disseram para eles, olha, nasceu uma erva daninha no meio da lavoura, eles sabiam o que eles estavam dizendo. Ou seja, eles tinham conhecimento de causa exata do que estava acontecendo ali. Então esses agricultores não falavam besteira. Eles sabiam que o joio poderia destruir a plantação de trigo. E aqui eu entendo o seguinte, o dono da plantação os proibiu de fazer isso. Porque o joio é muito parecido com o trigo. E a intenção desses agricultores, desses servos, quando eles disseram isso para os seus senhores, eram boas. Tipo, olha, a hora que a gente arrancar o trigo, o joio vai sair junto. E nós estamos te avisando, então isso tem que ser cortado agora. Só que o dono da plantação proibiu os agricultores de fazer aquilo. Diga comigo, os agricultores conheciam o joio e o trigo. Você acredita que Jesus, o agricultor da tua alma, do teu coração, da tua mente, ele te conhece? Levante sua mão se você acredita nisso. Amém? Jesus, o agricultor da nossa alma, ele nos conhece, queridos. E é isso que eu quero te despertar nessa noite. Vamos desviar dos paralelos. Vamos buscar pela integridade de quem eu sou. Senhor, eu não tenho uma vida de aparência. Senhor, eu não oro de aparência na igreja. Senhor, eu não canto de aparência. Senhor, eu não prego de aparência. Senhor, eu não choro de aparência. Senhor, eu sou o que eu sou. Senhor, quando eu converso com as pessoas, Senhor, eu sou íntegro nas minhas palavras. Eu não tenho duplo sentido. Eu não tento enganar as pessoas com palavras lubridiosas, com uma santidade, com visões do céu, com revelações que Deus fala só comigo e não fala com mais ninguém. Eu sou o que eu sou. É isso que nós precisamos buscar. Porque nós estamos vivendo uma era de aparências. Tudo é aparência. A casa tem que ter uma aparência, o carro tem que ter uma aparência, as roupas têm que ter uma aparência, o perfume uma aparência, a comida uma aparência, os amigos que eu me relaciono, uma aparência. Porque senão eu não vou ser aceito. Porque senão eu não vou ser amado. E meditando nisso, queridos, quando nós ouvimos uma palavra de um pastor, ele falou algo a respeito do joio e do trigo, que é o que eu quero finalizar com você nessa noite. E eu quero que você leve isso para a sua casa.
não só todas essas coisas que eu disse aqui, mas que você leve para a sua casa e receba no teu espírito, nesse momento, o que eu vou falar aqui da mesma forma que o Espírito Santo ministrou na minha vida quando eu ouvi isso. Esse pastor, ele disse o seguinte, que em muitas das suas pregações, ele dizia que o joio e o trigo cresceu junto, porque ele poderia ser separado, um seria queimado. Isso está errado? Não, não está errado. Só que ele falou algo aqui, que eu não tinha conhecimento disso. Alexandre, coloca para mim aquela segunda imagem lá, fazendo favor. Isso, deixa ela aí. Aqui eu quero que você entenda o seguinte. O joio, ele não tem raiz profunda, diferente do trigo. O joio não possui raiz profunda. A raiz do joio é um parasita. E essa imagem aqui ficou bem clara. Está dando para todos vocês verem? Aqui nós temos uma plantação, nós temos o trigo aqui. E desse lado, nós temos o joio. Vocês estão vendo que aqui, ó, nessa direção aqui, existem várias raízes desse joio? Está nítido para todos vocês? Aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo, talvez pela resolução da imagem não está muito boa. Mas aqui, isso que vocês estão vendo, são raízes do joio. O que eu e você precisamos aprender aqui nessa noite? Essa verdade que esse homem de Deus ministrou e fez uma diferença na minha vida. A raiz do joio é um parasita. E essa raiz, ela sai procurando o joio e sai procurando plantas próximas para que ela se apoie nelas. Por ela não ter uma raiz própria, a raiz do joio se apoia em outras plantas e na raiz do trigo. Está claro? Porque ela é parasita, então ela sai procurando. Só que essa raiz do joio, ela exerce uma função sobre a vida do trigo. Ela trava a raiz do trigo, de maneira que é impossível arrancar o joio sem ferir a raiz do trigo. Eu vou repetir. É impossível arrancar o joio sem que se fira a raiz do trigo. Todas as vezes que se arranca um joio pela própria força, a raiz do trigo vai ser ferida, porque ela vai vir junto. E ela talvez não estava ainda preparada para o momento da colheita. Então a raiz do trigo, ela vem, ela sobe junto e aquilo é destruído. Então o joio, querido, ele tem uma função na nossa vida: nos travar. Quantas pessoas estão travadas ministerialmente, na sua família, nos seus negócios, na sua vida financeira, nas suas vidas de relacionamento, porque existe uma raiz parasita de um joio sufocando e impedindo que o trigo, a essência do ser, do que eu sou, realmente venha para fora e venha produzir aquilo que Deus chamou. A raiz do joio, quando arrancada, ela traz ferida à raiz do trigo. Só que por amor ao trigo, Deus tolera o joio. Nossa, eu achei isso tão lindo. Porque Deus ama o trigo. Deus preparou a plantação do trigo. E quando o joio nasce no meio dessa plantação, Deus ama o trigo. Por amor ao trigo, Ele suporta o joio. No dia da colheita, Ele quis dizer: eu sei o que eu faço com o joio e com o trigo. No dia da colheita, eu sei o que eu vou fazer com o joio e com o trigo.
No dia da colheita, o versículo nos diz, eu já disse isso, eu vou repetir de novo. Nós separamos primeiro o joio e depois o queimamos. E o trigo será recolhido para um celeiro. A colheita do trigo, para o seu conhecimento, acontecia no mês de Nissan, que em hebraico significa primeiros frutos. Dentro do calendário nosso, cívil, o Google que me informou isso, essa colheita acontecia no 7º mês do nosso calendário. Ou seja, mês de julho. Junho, julho. Porque tem umas coisas na palavra que é muito contundente, não tem como a gente afirmar, né? Ó, aconteceu isso aqui. Então, o que eu achei de tremendo nisso aqui? A colheita dos frutos, do trigo, dos primeiros frutos, acontecia no mês de Nissan. Aí eu lembrei daquele carro. Nissan. Falei, gente, olha só que negócio, tem mistério de Deus nesse negócio. Nissan era o mês da colheita. Era o mês da entrega dos primeiros frutos. No mês de Nissan, o que acontecia aqui? Em Israel. Eu só quero que você leve isso para casa. Só isso que eu vou falar. Nesse mês de Nissan, acontecia algo em Israel. Aquela nação era acometida por fortes tempestades e grandes ventanias. E aqui acontecia algo que precisa acontecer no mundo espiritual sobre as nossas vidas. Isso aqui acontecia no mundo físico, só que isso precisa acontecer nas nossas vidas. No mês de Nissan, grandes ventos e tempestades vinham sobre Israel. E nesse momento, queridos, o vento soprava sobre a plantação de trigo e de joio. E aqui acontece algo fenomenal. O caule do trigo é um caule flexível. Quando a tempestade, os ventos fortes sopravam sobre a nação, sobre a plantação, automaticamente o vento vinha. E o caule do trigo era flexível. Então o que o trigo fazia? Ele se dobrava. Ao contrário do trigo, o caule do joio é inflexível, é duro. Até eu anotei aqui para eu não me esquecer. O caule do trigo é bem parecido com o caule do bambu. Se você já viu alguma vez alguma tempestade sobre bambu, ele quebra, mas ele não dobra. Então, quando a tempestade vinha sobre a lavoura, sobre a agricultura, quando os ventos, queridos, entenda que isso é algo que Deus está querendo falar com você. Deus está querendo falar comigo nessa noite. Quando o vento soprava, o trigo deitava-se e o joio permanecia no mesmo lugar aonde ele estava. Ou seja, o joio não se dobra. O joio não se dobra. O joio não se dobra. E Deus está dizendo algo para mim e para você nessa noite. O vento, no tempo da colheita, o vento vai soprar forte sobre você, sobre mim. E ele vai deitar no chão todo o trigo. E todo o joio vai ficar de pé. Quem é você?
Como você será colhido? Como o trigo que se dobra, ou como o joio que só enverga, mas volta para o seu estado original. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Sem tumultuar o ambiente, pessoal do louvor. Quem é você, querido? O vento do Senhor está soprando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Qual o posicionamento que você tem? Sabe o que eu entendo aqui? Nesse momento, o trogo, ele está dizendo o seguinte, aqui. Agora, aquele senhor, aquele fazendeiro, disse assim para os seus servos: olha, agora ficou fácil para vocês. É só cortar o joio, porque o trigo já está dobrado. Aqueles agricultores, queridos, não tiveram nem trabalho de sair no meio da plantação, procurando o que é joio e o que é trigo. Porque a ordem natural dos ventos, das tempestades, mostraram quem era o trigo e quem era o joio. O vento está soprando, queridos, sobre as nossas vidas. Quem nós somos? O joio? Ou eu sou o trigo? Quem será lançado primeiro no fogo? Quem será? O joio. Receba isso nessa noite, não como uma palavra de exortação, porque eu sei que a igreja, todas as vezes que vocês olham para mim, vocês têm um sentimento de exortação, porque eu tenho uma linha de ministração mais voltada nessa área, eu reconheço isso. Só que, queridos, receba isso nessa noite como um alerta do Senhor sobre a tua vida. Os dias se aproximam. A volta de Jesus está muito mais próximo do que nós pudemos imaginar. E se a tempestade soprar sobre a sua vida nessa noite, e você e eu ou eu formos recolhidos, e se a morte nos visitar, como nós seremos recebidos? Aonde nós seremos lançados? No fogo? Ou nós seremos recolhidos e depositados dentro de um celeiro para ficar seguro, resguardado dos ventos, das tempestades, das circunstâncias que nos cercam? Queridos, não seja um crente joio. Não permita que as pessoas sejam parasitas sobre a sua vida. Mas também não seja um parasita na vida das pessoas que estão ao seu redor. Quantos maridos, quantos cônjuges se tornam parasitas? Suga tudo o que aquela pessoa tem para oferecer. Suga. Quantos filhos que estão aqui nessa noite são parasitas? Sugam os seus pais na vida financeira, na vida emocional. Sugam. O Gilmar Coelho tem uma frase muito interessante em uma ministração que ele diz assim, ó: enquanto os filhos
Usam-se aparelhos ortodônticos nas suas bocas para a correção dos seus dentes. Pais e mães usam dentaduras. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Nós precisamos olhar para aquela figura e dizer para Deus: Deus, eu desejo ser trigo. Senhor, eu vejo que na minha vida tem algumas coisas, Senhor, que faz parte do joio. Eu reconheço, Senhor, isso sobre a minha vida. Tem coisas, Senhor, que estão acontecendo na minha vida, atitudes que eu tenho tido, Senhor, que fazem parte de um comportamento de joio. Mas eu me desvinculo, Senhor, eu me desfaço disso. Porque eu desejo ser trigo. Eu desejo produzir uma farinha excelente. Eu desejo produzir frutos excelentes. Senhor, não permita, Deus, que eu estrague a vida das pessoas que estão ao meu redor. Que eu destrua o ministério. Que eu destrua o chamado. Que eu seque a vida das pessoas que estão ao meu redor. Mas que eu venha, Senhor, ser como o trigo. Que seja flexível. Querido, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu não vou